Oi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho dos números naturais e dos números inteiros, mas para a gente entender como que nós chegamos até aqui, a nossa base decimal, posicional, eu trouxe um pouquinho da história, né, a história da matemática e como que funcionou essa relação com os números, tá? Então, será que na pré-história, antes da escrita, o homem já contava? Para responder essa pergunta, é necessário voltar, né, para o trabalho dos arqueólogos e historiadores, em que eles fazem um estudo das ruínas das antigas civilizações, estudos dos fósseis, né, a linguagem que era utilizada há um tempo atrás. E existe esse estudo, né, essa avaliação do comportamento dos grupos ao longo do tempo. O que se sabe, por exemplo? Existe um fóssil, um osso de um animal que ele é datado de mais de 40 mil anos atrás, e nele tem vários traços, né? Tem, se não me engano, são 55 traços divididos, agrupados de 5 em 5, representando algum tipo de contagem, tá? E isso há 40 mil anos atrás. Vejam que a nossa escrita começou ali por 3.500 antes de Cristo, né? Então a gente está falando de um tempo bem anterior, tá? Mas, bom, a gente não sabe tanto, fora esse registro fóssil, né, que eu falei de exemplo, mas os homens primitivos, eles não tinham tanta necessidade de contar, né, porque a forma com que eles viviam, vivendo eram nômades, né, viviam da colheita, dos frutos das árvores, enfim, e eles se deslocavam, eles não tinham essa necessidade da contagem. Quando que houve a necessidade de contagem? Foi quando o homem deixou então de ser um coletor de alimentos, deixou de ser simplesmente um pescador, e aí ele se fixou num determinado lugar e começou então a fazer plantações, a cuidar de plantações e criar animais para posterior consumo. Tá? Então, a agricultura, ela exigia que o homem tivesse o conhecimento do tempo, né, das estações do ano, as influências que as fases da lua traziam. Então, isso tudo fez com que a humanidade desenvolvesse algum tipo de calendário, né, que entendeu que as coisas eram cíclicas e aconteciam, se repetiam a um certo período de tempo. Tá? E também no pastoreio, o pastor tinha necessidade de saber se o rebanho estava igual, né? Igual que ele tinha deixado no dia anterior. Então, como é que se fazia isso? Se fazia uma correspondência entre pedras, por exemplo, e número de gado. Então, digamos que o pastor tinha cinco vacas, 5 ovelhas. Para cada ovelha ele guardava uma pedra, né? Então ele tinha 5, ele ficava com 5 na mão dele. No outro dia ele ia conferir se aquela quantidade de pedras que ele tinha era correspondente à quantidade do rebanho, né? E essa correspondência que se faz é o que a gente chama de correspondência bionívoca. E o que acontece? Se ele tivesse mais pedras do que tinha de animais, quer dizer que algum sumiu, né? Foi roubado, foi morto, se perdeu. E se ele tivesse menos pedras do que ele tinha de animais no dia seguinte, bom, ou veio um bicho de outra pessoa, ou houve algum nascimento, né? Então, essa correspondência que trouxe
o nosso princípio de contagem. Então, as pedras, né, se chamam cálculos, até quando a gente tem cálculo renal, é pedra nos rins. Então, é essa correspondência com as pedras que traz o nome cálculo para a gente na matemática, tá? E aí, de aí em diante, as coisas foram se aperfeiçoando. Os povos aprenderam, cada um à sua maneira, a representar certas quantidades, né? E gestos, palavras, símbolos, enfim, estava se criando a escrita, né? Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe o sistema de numeração egípcio, que é um dos mais antigos que existem, né? Que se tem relato. E o sistema de numeração egípcio, reparem só, ele tem uma base decimal. O que isso significa? Que ele usa as potências de 10, né? Então, ele usa ali 10 na 0, que é 1, 10 na 1, que é 10, 10 ao quadrado, que é 100, e assim por diante. E o sistema de numeração egípcio, ele usava esses símbolos para representar as potências de 10. A gente diz que esse sistema, ele é aditivo, tá? Então, se a gente quiser representar o número 121, no sistema de numeração egípcio, o que seria 121? Eu vou pegar o símbolo ali da corda, um símbolo da corda, 121. Então, calcanhar, aquele símbolo que parece uma ferradura ali, eu devo colocar 2 deles e mais um bastão, 121. Então, é aditivo. O que isso significa? Não importa muito a ordem que a gente coloca, porque cada símbolo tem uma quantidade, representa uma quantidade. E colocar do maior para o menor, ou do menor para o maior, ou embaralhar, não altera muito, tá? Depois, nós temos, um bom tempo depois, né? A gente tem os números romanos. Se vocês lembram, o que a gente tem ali? 1, 10, 100 e 1000 na linha de cima, e embaixo 5, 50 e 500. Os números romanos, ele é aditivo, mas ele respeita de certa forma a posição, né? Lembrem-se que, por exemplo, se a gente colocar XI, é 11, né? Então é 10 mais 1. E se a gente colocar IX, é 9, porque quando um símbolo que tem menor valor vem antes de um de maior valor, a gente precisa subtrair. Tá? Então, os números romanos têm essa particularidade de misturar um pouco o sistema aditivo com a questão da posição. Tá? Aqui eu trouxe para vocês um registro do que seria os tabletes de argila encontrados lá na Babilônia, né, que seriam um dos povos mais antigos, né, das civilizações mais antigas que se tem notícia, e eles usavam um sistema muito interessante, que era o sistema posicional sexagesimal. O que isso significa? Significa que a posição que o símbolo ocupa importa, e sexagesimal quer dizer que é da base 60. Então, a gente usa a base decimal até o 10, eles usariam 60. E a gente tem alguns resquícios dessa cultura quando a gente tem, por exemplo, a nossa medição de tempo, né? Um minuto tem 60 segundos, uma hora tem 60 minutos. Na questão da geometria também, né? A gente usa os graus, uma volta completa tem 360 graus e são múltiplos. O interessante do 60 é que o 60 traz muitos divisores, né? Se a gente for pensar, quais são os divisores de 60? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, depois o 10,
o 12, e assim a gente segue. Tem muitos divisores, né, dos nossos primeiros números naturais. Então, o que essa tábua traz? Os primeiros... O que ela parece representar é uma tabela de multiplicação, uma tabuada do 9, na verdade, tá? Então, ali, ó, na coluna da esquerda, a gente tem o 1, na coluna da direita, a gente tem 9, né? 9 daqueles símbolos. Depois a gente tem o 2, e aí eles representavam 1, né? Com esse símbolo na vertical. E o 10 eles usavam como se fosse uma flecha, né? Ou esse símbolo aqui deitado. Então, aqui 2 vezes 9 seria 18. Então, aqui a gente teria o 10 representado e mais 8 tracinhos. E assim por diante, tá? Então, vejam só que interessante. E aí, aqui no continente americano, também tem registros do sistema de numeração maia, que é um sistema posicional. E o que o sistema posicional tem de vantagem em relação ao sistema aditivo? É que se precisa de menos símbolos para representar um número muito grande, né? Então, a ideia do sistema posicional é usar um princípio de multiplicação, né? E condicionar o valor de um número à posição que ele ocupa. Então, o sistema de numeração maia era vigesimal, então é base 20, e a gente tem ali, então, o que seria a representação do 1, o 2, o 3, 4, né? 4 bolinhas. Aí chega no 5, vira um traço, e aí se soma um traço e uma bolinha é o 6, aí 7, 8, 9. Chega no 10, usa 2 traços, então é 5 com 5 que dá 10, e assim a gente segue. Reparem que aquele último símbolo que tem ali abaixo do 19 é o que seria o 0, tá? Então, vejam que curioso, a gente pode ver depois em História da Matemática, ou aqui nessa disciplina mesmo, como o 0 levou um tempo para ser aceito, né, na comunidade ocidental, ali na Europa. E reparem que aqui os maias já tinham a ideia e a representação de um número que seria o 0, tá? E aí fica essa sugestão para vocês, né? Escrever os números 574 e 475 em numerais egípcios, babilônicos, romanos e maias, tá? Essa é a parte 1 do nosso vídeo. Em seguida eu vou divulgar a parte 2, tá certo?